O silêncio era uma entidade física em salto, uma ausência de som tão absoluta e pesada que se tornava o seu próprio ruído. Um zumbido grave e profundo na base do crânio, a pressão do ar estagnado contra os tímpanos. Era o silêncio do abandono, da podridão lenta, denso como a bruma que se arrastava pelas ruas estreitas e esquecidas, agarrando-se aos paralelepípedos úmidos e subindo pelas paredes das casas como um fantasma. As casas em si, carcaças antigas de pedra escura e janelas estilhaçadas, erguiam-se como os ossos de um leviatã adormecido, testemunhas mudas de um passado que a memória dos homens se esforçava por enterrar. Este lugar era um ermo, uma ferida aberta na paisagem onde o crepúsculo parecia ter se instalado de forma permanente, manchando o céu com os tons doentios de cinza e violeta, mesmo quando a lua cheia tentava, em vão, banhar a desolação com sua luz pálida. A solidão aqui não era apenas um sentimento, era o ecossistema. Ela se aninhava em cada canto, em cada sombra, disforme e alongada pelo luar, em cada rajada de vento que carregava o cheiro persistente de terra úmida e folhas em decomposição. A rudeza do lugar era uma agressão aos sentidos. Uma aura de superstição pairava no ar. Um véu invisível e pegajoso, tecido com as lendas urbanas, sussurradas por gerações, sobre criaturas da noite e homens que se tornavam bestas. Histórias sobre o licantropo, o monstro amaldiçoado, histórias que eram a minha realidade. Eu, Lúcio, com meus 30 anos de uma vida que mais parecia uma fuga perpétua. Cheguei a Salto procurando exatamente isso. Esquecimento. Não o meu, mas o dos outros, um refúgio na escuridão mais profunda, um lugar tão morto que ninguém pensaria em procurar por vida, muito menos por um monstro. Meu corpo, alto e musculoso, uma casca forjada pela necessidade e pela maldição, tremia com uma exaustão que ia além do físico, uma fadiga que corroía a alma. Apesar da minha força aparente, eu era frágil. Os meus olhos amarelados, que na penumbra brilhavam com a intensidade de brasas vivas, perscrutavam cada beco, cada vão de janela, procurando qualquer sinal de perigo, qualquer movimento que não pertencesse ao vento. Meu cabelo castanho, desgrenhado e selvagem, grudava na minha testa coberta por um suor frio. Eu estava no limite, a transformação em lobisomem, a besta que vivia sob a minha pele, estava sempre próxima, uma pressão constante ameaçando romper a frágil barreira da minha humanidade. Era uma batalha travada a cada segundo, controlada apenas pela força de vontade e pelo meu desespero absoluto por um instante de paz. A pelagem cinza escura, que por vezes irrompia em tufos grossos nos meus braços e costas em momentos de intensa emoção, era um peso constante, uma lembrança física e repugnante da minha maldição. O bairro era um labirinto de sombras e mistérios, onde a desolação se impregnara nas próprias pedras. Eu sentia a presença de outros, mesmo sem vê-los. Não eram os fantasmas das lendas, mas algo mais real. Uma sensação de observação, inconstante, de olhos invisíveis me seguindo da escuridão das casas mortas. O isolamento era total, mas era um isolamento vigiado, o que o tornava infinitamente pior. Ainda assim, era preferível à caçada implacável que me deixara cicatrizes no corpo e na alma. Então, um vulto na escuridão se materializou numa forma de esperança. Um galpão abandonado, escondido atrás dos restos de um muro coberto de era. O telhado de zinco estava parcialmente desabado, as paredes de madeira apodrecida, cobertas de trepadeiras grossas como serpentes. O cheiro de ferrugem e óleo velho emanava de seu interior. Era o lugar ideal para me esconder, para lamber minhas feridas, para esperar a próxima lua e rezar para sobreviver a ela. Mas a sensação de segurança era uma ilusão, um breve gole de água para um homem morrendo de sede no deserto. Eu ouvi primeiro, não foi um som, mas uma vibração no ar,
uma perturbação no silêncio opressor. Meus sentidos aguçados, a única dádiva da minha maldição, captaram-no antes que meus ouvidos humanos pudessem processar. Um rangido quase inaudível de couro, o raspar de uma bota em pedra solta a uns 50 metros de distância, e depois passos, leves, mas firmes, deliberados, o ritmo de um predador, passos que se aproximavam com uma sinistra precisão. Eu não precisava vê-la para saber, era Alice, Alice, a caçadora. Um espectro que me assombrava desde a última cidade. Ela emergiu das sombras de uma viela, não como uma pessoa, mas como uma manifestação da própria noite. Uma mulher atlética, cujos cabelos loiros e curtos pareciam absorver a pouca luz, e cujos olhos azuis penetrantes pareciam perfurar a escuridão e encontrar os meus instantaneamente. Tinha 25 anos, mas a determinação em seu rosto era a de uma guerreira ancestral. Sua armadura leve, de couro escuro e placas de metal fosco, brilhava fracamente sob a luz da lua, desenhando sua silhueta ágil. A besta modificada que ela carregava nas costas não era apenas uma arma, era uma extensão de sua vontade, uma promessa de dor prateada. Eu podia sentir o cheiro do medo que emanava dela. Não medo de mim, mas um medo profundo, antigo, de ser atacada, de falhar, de deixar uma criatura como eu existir. Esse medo era o combustível de sua coragem, e ela estava determinada a me eliminar, me vendo não como um homem doente, mas como a personificação de seu trauma, a ameaça que precisava ser exterminada. Ela me viu, seu corpo enrijeceu, e a caçada se tornou um confronto, antes que eu pudesse recuar para a escuridão. Do galpão, ela avançou, a besta já em suas mãos, o mecanismo armando-se com um clique seco e mortal que ecoou na quietude. Você é uma ameaça para o bairro, ela disse, a voz firme e fria, sem emoção, cortando o silêncio opressor como um caco de vidro. Não há lugar para você aqui. E então, uma outra perturbação no ambiente. Desta vez, não era ameaçadora. Era uma voz vinda de uma direção diferente da entrada da rua principal que levava àquele pátio esquecido. Alice, por favor, ele apareceu. Doutor Elias, 40 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos castanhos sábios que pareciam analisar e compreender em vez de julgar, emoldurados por óculos de leitura. Ele não carregava armas, apenas um caderno de capa de couro que segurava como um escudo contra a escuridão. Sua presença era uma lufada de ar fresco na atmosfera sufocante, uma anomalia de calma em meio à tensão. Ele conhecia minha história, minha condição. Ele tentou intervir, seus passos lentos e não ameaçadores. Você não é um monstro, Lúcio, ele disse. Sua voz calma e tranquilizadora, um contraste gritante com a agressividade de Alice. Eu não quero machucar ninguém. Eu consegui responder, minha voz saindo trêmula, rouca. O estresse, o medo, a confrontação. Tudo isso estava atiçando a fera. Uma onda de calor percorreu minhas veias, a transformação começando a me tomar. A tensão era palpável, uma corda de aço esticada entre nós três. Senti minhas unhas engrossarem, pressionando dolorosamente contra a pele dos meus dedos, meus dentes latejando na gengiva, afiando-se. Meus sentidos explodiram, o cheiro do medo de Alice tornou-se nauseante, o som do coração de Elias, um tambor constante. Alice percebeu a mudança e avançou novamente, a ponta da besta mirando meu peito. Mas Dr. Elias se interpôs. Um homem de livros contra uma guerreira. Por um instante o confronto foi interrompido, mas a tensão permaneceu. Um fio invisível prestes a arrebentar. Naquele momento de hesitação, eu escolhi. Eu fugi. Lancei-me para a escuridão quebrada do galpão, deixando para trás o breve e doloroso vislumbre de esperança que Dr. Elias me oferecera. A rejeição, mais uma vez, me consumia.
me empurrando para mais fundo nas sombras. Alice permaneceria na minha cola, e a busca por um lugar no mundo, por aceitação, continuaria. A noite em Salto era apenas o começo. A escuridão de Salto engoliu Lúcio, mas a caçada está longe de terminar. O que você faria se a sua própria natureza fosse a sua maior inimiga? Se dentro de você vivesse um monstro lutando para sair, a linha entre homem e besta é mais tênue do que imaginamos, e às vezes o maior terror não está nas sombras do lado de fora, mas nas que carregamos por dentro. Esta é apenas a primeira página de um conto macabro aqui no Sombras do Terror. Se você tem coragem de virar a próxima, inscreva-se no canal e ative o sino para não ser deixado para trás na escuridão. Deixe seu like para mostrar que sobreviveu a este primeiro encontro e comente abaixo. Você acredita que Lúcio merece uma chance de redenção ou ele é uma ameaça que precisa ser eliminada? A noite é longa e os terrores estão apenas começando. O vento uivava. Não era a brisa suave que acariciava as folhas, mas um grito frio e agudo que cortava a pele exposta, um lamento que parecia nascer da própria terra amaldiçoada de Salto. A praça central do bairro, que durante o dia devia ser um poço de silêncio e poeira, agora vibrava com uma energia opressiva, uma tensão tão palpável que o ar parecia denso e difícil de respirar. As casas, pequenas e escuras, agachadas sob o peso de seus próprios telhados de madeira podre, não eram mais estruturas inanimadas. Elas me fitavam com os olhos vazios de suas janelas, testemunhas silenciosas e cúmplices do meu sofrimento iminente. A lua, minha única aliada e minha maior torturadora, estava escondida atrás de uma espessa camada de nuvens, mergulhando tudo numa escuridão quase absoluta, intensificando a sensação de abandono que me envolvia como uma mortalha. Eu andei pela praça, meus passos pesados ecoando no silêncio tenso. Cada passo era uma sentença. Cada rangido da terra sob minhas botas era o som do martelo de um juiz. O ar estava carregado de um cheiro metálico, quase imperceptível para um nariz humano. Mas para mim era um grito, um aroma que eu conhecia bem demais, o cheiro do medo, um odor acre de suor, de adrenalina, de sangue bombeando rápido demais nas veias de presas aterrorizadas. E eu era o predador que eles tanto temiam. Senti os olhares sobre mim antes de ver os rostos. Eram como agulhas de gelo perfurando minha pele. Olhares de medo, de repulsa, de um ódio tão puro e primitivo que tinha sua própria força física. Eles queimavam, deixando-me nu e exposto no centro daquela arena improvisada. Para eles, o homem não existia mais, não viam Lúcio. Viam o monstro de seus contos, a criatura do folclore que assombrava suas noites, a encarnação das histórias de terror reais que os mais velhos contavam para assustar as crianças. Eu era uma sombra que ameaçava a frágil paz de suas vidas, e sombras precisam ser extintas. Minha fúria, a companheira constante da minha maldição, começou a borbulhar sob a superfície. Era uma caldeira de pressão dentro do meu peito, e a cada olhar de ódio, a cada sussurro assustado que o vento me trazia, a válvula de segurança se soltava um pouco mais. Eu sentia a besta se agitar, arranhando as paredes da minha consciência, faminta pela liberação que a raiva lhe prometia. A minha capacidade de controlar a transformação, já tão frágil e dependente das minhas emoções, estava se esvaindo como areia por entre os dedos. A humilhação era uma faca afiada, torcendo-se em minhas entranhas. Foi então que o medo coletivo encontrou sua campeã. Eu a senti antes de vê-la claramente. Uma mudança na textura da escuridão, uma silhueta que se destacou das outras sombras. Alice, alta e esguia, com seus cabelos loiros curtos e olhos azuis penetrantes, que brilhavam com uma luz fria e fanática, sob a iluminação escassa, surgiu como um espectro,
Vingador. Seus 25 anos não escondiam a força e a determinação de aço em seu olhar. A armadura leve que vestia, tão discreta quanto eficiente, denunciava sua profissão. Caçadora carniceira de seres como eu. O medo profundo que eu sentia irradiar dela, um calor opressivo de um trauma antigo, apenas alimentava a fornalha da minha própria fúria. Ela não me temia. Ela temia o que eu representava, o que eu poderia fazer, e para impedir isso, ela faria qualquer coisa. Ela carregava sua besta, modificada não como uma arma, mas como um cetro de justiça. Você não é bem-vindo aqui. A voz dela cortou o silêncio. Não foi um grito, mas uma declaração firme e implacável que ressoou pela praça como uma sentença de morte. Sua afirmação era um eco da desolação que já habitava em meu coração. Eu não era bem-vindo em lugar algum. Eu era um lobisomem, um ser amaldiçoado, uma anomalia expulsa de todos os lugares que um dia ousei chamar de lar. Meus 30 anos de solidão e rejeição pesavam em meus ombros como uma montanha. O peso do meu isolamento, do meu abandono, era quase insuportável. Eu não sou um monstro, tentei responder, minha voz saindo trêmula, um sussurro patético contra o uivo do vento. Minhas palavras soaram fracas, perdidas nos murmúrios de medo que emanavam dos moradores que começavam a sair de suas tocas. Eles se aglomeravam à distância, seus rostos pálidos como os dos mortos sob a luz escassa, suas sombras alongadas dançando como espectros na escuridão. Cada um deles era um prego no meu caixão, um testemunho da minha exclusão. Eles não queriam explicações, eles queriam um sacrifício. Queriam que os relatos de lobisomem que ouviam desde crianças se provassem falsos com a minha morte. Você é uma ameaça. Um grito anônimo rasgou o silêncio e o ar se moveu. Senti o impacto agudo e doloroso de uma pedra no meu ombro. O choque não foi apenas físico, foi a quebra da última e fina camada de contenção. O som de outras pedras se chocando contra minhas costas e minha cabeça seguiu a multidão, encorajada pelo primeiro ato de violência, avançou. Seus rostos, antes pálidos de medo, agora estavam distorcidos por uma fúria justa, a fúria dos justos contra o demônio. Eu me vi cercado, atacado. A desolação, antes apenas um sentimento, tornou-se uma realidade física, uma chuva de dor e ódio. Eu era um lobisomem, sim. Mas não era o monstro que eles pintavam. Eu só queria um lugar, um pedaço de terra onde pudesse viver sem ser a criatura mitológica de suas lendas, sem ser perseguido, sem ser rejeitado. Mas minha esperança se desfez como poeira ao vento. A dor, a humilhação, a fúria, a transformação não era mais uma possibilidade, era uma inevitabilidade. Eu gritei, mas o som que saiu da minha garganta não era mais humano. Foi o estalar de ossos se quebrando e se realinhando. Um som molhado e horrível. Minha coluna se curvou. Meus músculos se expandiram, rasgando o tecido da minha camisa. A dor foi excruciante, mas por baixo dela havia um poder terrível e libertador. Pelagem cinza escura irrompeu pela minha pele e minhas unhas se tornaram garras negras e curvas. A besta que eles tanto temiam estava ali, parida pelo ódio deles. Minha fuga foi um turbilhão de garras, dentes e fúria. Não ataquei para matar. A parte de Lúcio que ainda existia não permitiu, mas eu abri caminho. Joguei homens para o lado como se fossem bonecos de pano, meu rugido gutural fazendo os mais corajosos recuarem em terror. Deixei para trás o bairro, a praça, as casas que me rejeitaram, mas levei comigo a promessa de voltar, uma promessa de vingança. A noite me engoliu e eu me perdi nas sombras, um lobisomem solitário, perdido e raivoso, buscando um sentido em meio à desolação. O ar úmido e gelado grudava na minha pelagem, pesado e sufocante, enquanto eu corria. A floresta não era mais um refúgio.
Era um turbilhão de sombras que se contorciam. Cada árvore, um monstro disforme espreitando na penumbra. Seus galhos como garras retorcidas, que chicoteavam meu rosto e meu torso. Eu não corria. Sobre duas pernas, mas sobre quatro patas. A força animal pulsando em músculos que não eram inteiramente meus. O som dos meus passos, das minhas garras cravando-se na terra fofa e nas folhas secas, ecoava como um grito perdido no silêncio opressor. Estava ferido, o corpo dolorido de uma forma profunda e latejante, a respiração saindo em arfadas guturais, cada exalação um jato de vapor quente que se condensava no ar frio da noite. A perseguição não era mais um som, mas uma presença, uma sombra fria. Na minha nuca, um pressentimento constante de perigo que atiçava a fera, mantendo-a no controle. Eu era um errante, uma aberração perdida nas trevas, um espectro fugitivo na própria floresta que um dia eu imaginei que poderia me acolher. O medo, a emoção humana que ainda borbulhava sob a fúria da besta, era um peso físico, me prendendo ao chão, me sufocando. A lembrança da repulsa nos olhos dos moradores, o terror em seus rostos enquanto atiravam pedras, ainda ecoava em meus ouvidos. Uma ululação constante que alimentava a raiva e a dor. Eles queriam o monstro, eles teriam o monstro. Então, algo começou a mudar. A adrenalina da fuga, o fogo da raiva, começaram a recuar, e no vácuo que deixaram, a dor real retornou. Não a dor dos ferimentos, mas a dor da própria transformação. Um tremor profundo, um despertar brutal no meu interior, o calor familiar, mas agora indesejado, a sede insaciável, a força bruta que se agitava sob minha pele como vermes, a transformação estava instável, a mente humana, a consciência de Lúcio, estava lutando para retomar o controle. E o conflito era uma agonia. Não era mais só medo, era pânico. Eu parei abruptamente, o corpo se contorcendo sob a pressão da mudança, as quatro patas cedendo. A escuridão me engolia, a umidade da floresta penetrava em meus ossos, enquanto a batalha pela minha forma me consumia. A dor era insuportável, uma explosão de agulhas que rasgavam minha carne de dentro para fora. Meus ossos, que haviam se alongado e se fortalecido, agora pareciam se quebrar e se retrair em um ritmo torturantemente lento. Gritos de dor e raiva, um som híbrido, nem humano nem animal, escaparam da minha garganta, um som bestial que ecoava entre as árvores, um grito de desespero naquela escuridão implacável. Meus músculos se esticavam e se contraíam em espasmos violentos. A pele, onde a pelagem cinza escura e espessa havia crescido, ardia, como se estivesse em chamas, repuxando e encolhendo meus dentes. Antes, caninos afiados, capazes de rasgar a carne, latejavam, terrivelmente enquanto recuavam para a gengiva. Meus olhos ardiam, a visão amarelada e noturna piscando, alternando com a visão humana, mais fraca e aterrorizada. A transformação era um assombro, um turbilhão de dor e poder em guerra. Lutei contra ela, contra a criatura que se agitava dentro de mim, uma besta que eu não conseguia controlar, um reflexo distorcido e odioso da minha própria alma. Mas a força era avassaladora, me subjugando, ameaçando me deixar preso naquele estado intermediário e, grotesco, nem homem, nem lobo exausto. Eu tropecei caindo de joelhos e mãos na terra molhada, o corpo tremendo violentamente. E então eu vi um lago. Suas águas escuras e imóveis, um espelho negro sob o céu sem lua, refletiam a criatura que eu estava me tornando. E o que vi quebrou algo dentro de mim. Vi meus próprios olhos, os olhos de Lúcio, mas eles queimavam em um amarelo intenso, duas lanternas de puro terror naquela noite. Vi meu rosto, contorcido em uma máscara de agonia, com as presas ainda, parcialmente expostas, os lábios repuxados em um rosnado de dor.
Vi tufos de pelagem cinzenta grudados na minha pele suada, as garras afiadas, embora recuando, ainda visíveis nas pontas dos meus dedos. Eu vi o monstro que todos temiam. Eu vi o que ali se via. A imagem que me encarava da água não era de uma das criaturas mitológicas das lendas. Era real. Era como um daqueles vídeos assustadores e granulados de supostos avistamentos de lobisomem, mas em alta definição, nítido e inegável. Foi um momento de puro horror, de reconhecimento do meu próprio destino. A visão, o reflexo, era como uma sentença de morte para a minha humanidade. Mas algo mudou. Naquele abismo de desespero, no meio do caos, no epicentro do terror sobrenatural, que era a minha própria existência, um fio de determinação rompeu a corrente do medo. Eu não era só essa besta, eu não podia ser, eu era mais do que isso, eu ainda era Lúcio. A transformação, embora intensa, não me havia apagado por completo. Ainda havia um resquício de humanidade, um fragmento de mim mesmo, lutando contra as garras da natureza selvagem. Com um esforço sobre-humano, concentrei toda a minha força de vontade, toda a minha energia restante para interromper a transformação. Não para revertê-la completamente, mas para pará-la, para controlá-la. Foi uma luta árdua, uma batalha interna que consumiu o que me restava de força. Gritei, um grito de esforço e desafio, e senti algo estalar na minha mente. A dor diminuiu, o calor infernal recuou, a pelagem cinza começou a se retrair sob a pele, os dentes finalmente voltaram ao seu tamanho normal. Meus olhos, ainda ardendo, voltaram ao seu castanho natural, mas com um brilho diferente, um brilho de determinação forjada no inferno. Eu estava exausto, ferido, mas novamente humano. Estava sozinho no meio da floresta escura, mas a escuridão não me parecia mais um abismo sem fundo. Eu estava errante, sim, mas talvez não estivesse completamente perdido. Eu sabia o que precisava fazer. Eu precisava aprender a controlar isso, a dominar a besta que dormia dentro de mim. Eu não podia mais só fugir. A fuga só levava a mais dor, mais rejeição. Eu tinha que lutar, eu tinha que sobreviver. Mas desta vez, a luta seria diferente. Desta vez, a luta seria contra mim mesmo. Então, um som distante, trazido pelo vento frio que soprava sobre o lago, o som de passos na floresta, o som de cães latindo, um latido agudo e treinado para a caça, o som dos caçadores se aproximando, o som de Alice. Minha fuga, meu breve momento de respiro tinha acabado. O despertar da minha nova realidade tinha apenas começado. A noite estava calma, quase silenciosa, exceto pelo sussurro do vento entre as folhas das árvores que cercavam a pequena casa. Um aroma doce e intenso de jasmim e outras flores silvestres dançava no ar. Um contraste tão profundo com a escuridão e o cheiro de podridão de salto que parecia pertencer a outro mundo. Eu cheguei hesitante à beira da clareira. O corpo ainda dolorido da batalha contra a minha própria carne. A casa era um ponto de luz e calor num oceano de sombras frias. Observei-a por um longo tempo, escondido na proteção das árvores. A fumaça subia preguiçosamente da chaminé de pedra, e a luz amarelada que vazava das janelas prometia um refúgio que eu mal ousava sonhar. Ouvira falar de Dr. Elias em sussurros, fragmentos de conversas em tavernas antes de ser expulso. Um homem estranho, diziam. Um estudioso do que não devia ser estudado. Um homem que entendia de coisas sobrenaturais, de metamorfoses e transformações que a maioria considerava impossíveis, obras do diabo. A esperança, uma brasa minguada e quase extinta dentro de mim, me impulsionava a dar um passo para fora da mata. Hesitei, a mão já no tronco de uma árvore, pronto para recuar. A desconfiança, minha mais antiga e fiel companheira, me assaltava com uma fúria de vozes. Eles mentiram, é uma armadilha. Ele vai te dissecar, te prender numa jaula.
Quantos outros já haviam me rejeitado com um sorriso antes de me apunhalar pelas costas? Quantas vezes meus olhos amarelados e meu corpo musculoso, prenúncios da transformação que me assombrava, haviam sido motivos de medo e repulsa. Mas a necessidade de ajuda, a sede por um mínimo de controle sobre a besta que se aninhava em meu interior, eram mais fortes do que o meu medo. A lembrança do meu reflexo grotesco no lago me empurrou para a frente. Eu não podia mais viver daquele jeito. Respirei fundo, o ar frio enchendo meus pulmões, tentando acalmar a fúria que sempre latejava sob a minha pele saí das sombras. A porta de madeira escura, com seus batentes desgastados pelo tempo, parecia a entrada de um confessionário. O número 14, pintado em tinta desbotada, parecia quase um sussurro na noite. Cheguei à varanda, minha mão tremendo sobre a madeira fria da porta bati. Um toque leve, quase hesitante, o som abafado pela vastidão da noite. Um silêncio breve, mas que pareceu uma eternidade. Então, passos suaves, vindos do interior da casa. O som de um livro sendo fechado, o ranger leve de uma cadeira de madeira. A porta se abriu e a luz quente me banhou, revelou um homem de uns 40 anos, com cabelos grisalhos e olhos castanhos, que pareciam irradiar uma tranquilidade surpreendente. Ele usava óculos de leitura na ponta do nariz e estava vestido com um roupão de algodão simples, mas limpo. Seu sorriso, acolhedor e sem um pingo de julgamento, foi um bálsamo para minha alma atormentada. Doutor Elias. Aquele olhar era diferente de todos os outros. Não havia medo, não havia repulsa, nem mesmo a curiosidade predatória de um cientista. Havia apenas uma espécie de compreensão silenciosa, como se ele estivesse me esperando. Entre, por favor, ele disse, sua voz suave quebrando o silêncio da noite. Seu rosto, enrugado pelo tempo e pelo conhecimento, revelava um olhar penetrante, capaz de ver além da minha máscara de desespero e da sujeira da minha fuga. Ele abriu caminho, e eu entrei em uma pequena sala iluminada por uma lareira que crepitava alegremente, lançando uma luz quente e aconchegante. No cômodo, a casa era pequena, mas era um universo. Livros antigos, com lombadas de couro rachado e capas desbotadas, enchiam as prateleiras do chão ao teto. Plantas, em vasos de barro, cuidadosamente regadas, perfumavam o ar com uma mistura de terra e clorofila. Objetos curiosos, que pareciam ter sido coletados de diferentes lugares e épocas, estavam espalhados pela sala. Crânios de animais, pedras polidas, mapas antigos e diagramas anatômicos de criaturas que não existiam na ciência convencional, tudo indicava um amor profundo pela natureza e um conhecimento vasto sobre o mundo oculto, o mundo que eu conhecia tão bem, mas do qual eu havia sido expulso. Sentei-me em uma poltrona de madeira escura, sentindo o calor da lareira em meu rosto, um calor que não sentia há anos. Dr. Elias se moveu pela cozinha adjacente, seus movimentos delicados e precisos, e logo voltou com 2 xícaras de chá fumegante. O aroma forte das ervas, desconhecido para mim, preenchia o ar, e eu senti os nós de tensão meus ombros se afrouxarem 1 milímetro. Conte-me, disse ele, sentando-se à minha frente, sua voz suave, mas firme. Conte-me tudo, e eu contei. As palavras no início eram como pedras, difíceis de arrancar da garganta, hesitantes, fragmentadas. Mas Elias ouvia. Ele não interrompia, não fazia anotações, apenas me olhava com aquela calma inabalável. E sua empatia foi a chave que abriu as comportas. Contei sobre a rejeição, a solidão, a fúria. Contei sobre as transformações, as metamorfoses que me assombravam, sobre o lobo solitário que eu era, e a luta constante para controlar a besta em meu interior. Contei sobre o medo de perder o controle, de ferir alguém, de me tornar o monstro irremediável que todos já acreditavam que eu era.
Era como se ele já soubesse, como se ele tivesse estudado minhas sombras e minhas transformações em seus livros. Quando terminei, a voz rouca e exausta, o silêncio pairou entre nós, preenchido apenas pelo crepitar do fogo. Dr. Elias tomou um gole de seu chá, seus olhos fixos em mim. A redenção não é fácil, Lúcio, disse ele, sua voz carregada de compreensão. Mas o controle, a busca por um equilíbrio entre o homem e a fera, isso é possível. Ele se levantou e foi até uma de suas estantes, puxando um tomo pesado. Sua condição, ela não é uma aberração isolada, é um fio antigo, tecido na tapeçaria do mundo. Ele abriu o livro sobre uma pequena mesa. As páginas amareladas estavam repletas de anotações e desenhos a carvão. As pessoas temem o que não compreendem. Que chamam de lobisomem é apenas um nome para um fenômeno de transformação que existe em muitas culturas. Veja, ele apontou para uma ilustração de uma criatura com corpo de homem e cabeça de tamanduá. Na mitologia indígena há o capelobo. E o folclore do lobisomem brasileiro tem dezenas de variações, cada uma moldada pelo medo e pela terra. No sul, eles sussurram sobre o Luizon, o sétimo filho amaldiçoado. Eu o olhava, um fio de esperança surgindo em meu peito. Tão ferido pela solidão, ele não estava falando de monstros, mas de história, de antropologia. Mas como? Perguntei, minha voz carregada de desespero. Eu já tentei de tudo. Dr. Elias sorriu, um sorriso paciente e compassivo. Você tentou lutar contra a maré? Em vez de lutar, você precisa aprender a navegar. Há terapias, há caminhos, encontros com a sua própria natureza que podem te ajudar a gerenciar essa condição, a compreender as revelações que seu corpo te traz. O conhecimento sobre alianças entre lobos e homens, sobre o controle dos instintos, é vasto. Eu acredito que posso te ajudar, Lúcio, mas primeiro precisamos entender a raiz do problema. Precisamos desvendar as revelações que seu passado guarda. Naquele momento, a esperança floresceu em meu peito. A possibilidade de controle, a chance de redenção. Justo nesse instante, um som estranho ecoou vindo da floresta próxima, um som agudo, semelhante ao grito de um animal ferido, mas distorcido, antinatural, que cortou o silêncio aconchegante da cabana. A paz repentina, que havia tomado conta de mim, foi substituída por um frio de medo. O encontro, a revelação, tudo isso parecia ameaçado. Dr. Elias e eu trocamos um olhar. A tranquilidade da noite havia desaparecido, substituída por uma crescente sensação de perigo. Estamos exatamente na metade da nossa descida ao inferno de Lúcio, e as sombras estão se aprofundando. Vimos um homem ser rejeitado, caçado como um animal, e forçado a confrontar o monstro em seu próprio reflexo. Agora, quando uma luz de esperança finalmente surge através da ciência e da compaixão de Dr. Elias, um grito antinatural rasga a noite. A verdadeira batalha está apenas começando. A ciência pode realmente conter uma fúria ancestral? Ou a esperança é apenas a calmaria antes de uma tempestade ainda mais violenta? Aquele grito na floresta era a caçadora Alice se aproximando. Ou existe um mal ainda mais antigo e faminto espreitando nas matas de Salto? Se você sobreviveu até aqui, prove. Deixe seu like para nos mostrar que você não fugiu do terror. E, se você é novo neste caminho escuro, inscreva-se no Sombras do Terror e ative o sino, pois a segunda metade desta história não perdoará os que ficarem para trás. Responda nos comentários. O que você acha que produziu aquele grito na floresta? A ameaça humana ou algo muito pior? A caçada vai recomeçar. O ranger das folhas secas sob minhas patas era a trilha sonora da minha fuga. A cada passo, a sensação de perseguição se intensificava. Um peso frio na nuca, um pressentimento sombrio que me gelava os ossos,
mesmo através da pelagem grossa. A floresta, antes um possível refúgio, era agora um labirinto de sombras que conspirava contra mim. Cada árvore era um monstro silente, observando minha corrida desesperada. A lua cheia, normalmente uma fonte de poder aterrorizante, estava escondida atrás de nuvens escuras, tornando a noite ainda mais opressora. Um pano de fundo perfeito para a minha implacável caçada. Meu coração não batia no meu peito. Ele martelava, um tambor frenético anunciando a aproximação do perigo. Eu podia ouvi-los, mesmo através do estrondo do meu próprio sangue nos ouvidos e da chuva fina que começava a cair, sibilando ao tocar as folhas. O som abafado de passos disciplinados, o farfalhar contido de roupas impermeáveis, o sussurro furtivo de respirações ofegantes eram Alice e sua equipe, implacáveis como a própria morte. Eu podia sentir seus olhos em mim, como flechas invisíveis cravando-se em minhas costas. O cheiro deles, uma mistura de metal, suor frio e uma determinação odiosa, era uma afronta aos meus sentidos aguçados. A cada árvore que eu contornava, a sensação de ser observado aumentava. A perseguição se tornava uma presença física, uma entidade que me envolvia em seu abraço mortal. Então, ouvi-os, claros próximos demais. A transformação que eu havia conseguido reverter com tanto custo não era mais uma opção a ser evitada, mas uma necessidade para sobreviver. Os rastros que eu deixava na folhagem úmida, as marcas de minhas botas, eram uma trilha. Para minha morte, não havia mais tempo para Lúcio, o homem, apenas para a besta. Com um grito gutural que foi meio rosnado, meio soluço, eu me entreguei. A pele rasgou, músculos se esticaram, ossos se quebraram e se recompuseram sob a força violenta da mudança. A dor foi um relâmpago branco de agonia, mas durou apenas um instante, substituída por uma onda de poder bruto. Os sentidos se aguçaram de forma explosiva. A escuridão da floresta se tornou um mapa tridimensional, palpável sob minhas garras. O cheiro de Alice, de medo e determinação, tornou-se forte, pungente e me guiou através da escuridão. Eu sentia sua presença, a adrenalina correndo em minhas veias, misturada ao cheiro de terra úmida e do meu próprio sangue de feridas reabertas. A emboscada aconteceu em uma pequena clareira. Eu senti o espaço se abrir antes de vê-lo e, tarde demais, percebi a armadilha. As luzes de lanternas táticas explodiram na escuridão, cegando-me momentaneamente. E então a luta começou. Foi brutal, visceral. Alice, uma valquíria encharcada de chuva, com seus cabelos loiros, curtos, grudados ao rosto e olhos azuis penetrantes, cheios de uma fúria justa, lutava com uma ferocidade que refletia seu medo. Ela não era apenas uma caçadora, era uma exterminadora. Sua besta modificada disparava projéteis de prata que rasgavam o ar como pequenas estrelas mortais. Um deles me atingiu na coxa, e o metal amaldiçoado queimou como ácido, fazendo-me urrar de dor. Seus companheiros, igualmente determinados, me atacavam por todos, os lados com facas e correntes de prata. Então ele apareceu. Eu o senti antes de o ver. Uma aura de ceticismo e desorientação que se chocava violentamente com o caos da luta. Um som de galhos se quebrando de forma desajeitada, seguido por uma respiração ofegante e um palavrão abafado. Não era um caçador, era um intruso guto. Um homem de estatura média, cabelos castanhos desalinhados e olhos azuis penetrantes, com uma barba rala e um pequeno corte acima da sobrancelha esquerda. Ele carregava uma mochila cheia de equipamentos e segurava uma câmera com as mãos trêmulas, seus olhos analisando a cena com um misto de incredulidade e medo crescente. Ele estava ali por causa dos relatos de monstros, o investigador particular que achava que ia desmascarar mais uma farsa, mais uma das lendas do sertão que os locais inventavam para explicar o inexplicável.
Ele provavelmente esperava encontrar um urso ou um louco fantasiado, algo que ele pudesse registrar em seus vídeos de criaturas e depois expor. Como histeria em massa. "Eu não acredito nisso!" ele gritou, sua voz fina e assustada se perdendo no estrondo da luta. Sua presença era um obstáculo, um contraponto à selvageria do momento, uma irritação que eu quase esqueci em meio à fúria da batalha. A luta foi incessante, uma dança mortal entre a besta e os caçadores. Minhas garras rasgavam a armadura de Alice, meu focinho se chocava contra seus punhos e meus dentes cerrados roçavam sua pele. O cheiro de sangue se misturava ao cheiro da chuva e da terra úmida, criando uma atmosfera opressora, quase nauseante. Eu sentia a força deles, sua determinação em me destruir, mas também percebia o medo em seus olhos, a incapacidade de compreender a fera que eu me tornava. A besta dentro de mim queria rasgar, destruir, matar. Queria fazê-los pagar por cada dor, cada rejeição. Finalmente, a distração dele me deu a chance. Guto, paralisado pelo choque, tropeçou para trás, sua câmera caindo na lama. O som fez um dos caçadores hesitar, virando a cabeça por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Com a força de uma avalanche, lancei-me sobre eles, não para matar. Uma voz em minha cabeça, a voz de Sofia, a lembrança da minha mãe, a promessa que eu havia feito a mim mesmo depois do lago, me segurou. Controle-se. Você pode ser melhor do que isso. Eu os empurrei, os joguei ao chão, usando minha superioridade física para neutralizá-los, não para aniquilá-los. Eu me ergui sobre Alice, minhas garras a centímetros de sua garganta, a chuva escorrendo pelo meu focinho. Eu vi o terror em seus olhos, a aceitação de sua morte, e eu a deixei viver. Eu podia sentir o triunfo, mas a vitória tinha um gosto amargo. Eu os deixei ir, recuei e mergulhei de volta na escuridão da floresta. Escapei. Ferido, mas livre. A perseguição havia terminado, pelo menos por enquanto, mas o medo e a solidão ainda permaneciam. Guto, atordoado, ainda observava incrédulo, o cérebro tentando processar a cena que destruíra sua visão de mundo. A dúvida havia começado a se instalar em coração cético, uma pequena semente de verdade plantada na terra da sua descrença. Eu deixei para trás o sombrio rastro da minha fuga, carregando a marca da minha luta e a promessa de um futuro incerto. O ar estava pesado, úmido, grudando na pele como um véu de luto. O casarão se erguia à minha frente, um monstro de madeira apodrecida e trepadeiras grossas, como veias escuras e necrosadas serpenteando por sua pele esquelética, janelas vazias, órbitas oculares escancaradas para a luz fraca do entardecer. Pareciam me observar com uma curiosidade sinistra e faminta. O cheiro era avassalador, uma sinfonia da decadência. Terra molhada, mofo, madeira apodrecida e, por baixo de tudo, um leve toque metálico, quase imperceptível, que fez meu estômago revirar sangue seco. A lembrança do seu cheiro, enterrada por 2 décadas, me atingiu como um soco. Dr. Elias estava ao meu lado. Seu silêncio, um contraste com o turbilhão de emoções que me assolava. Ele não precisava dizer nada. A atmosfera opressiva do lugar falava por si. Gritava histórias que eu havia passado a vida inteira tentando ensurdecer. Hesitei na entrada do terreno coberto de mato. Meus passos eram lentos, pesados, como se cada bota estivesse cheia de chumbo. Como se cada passo carregasse o peso de anos de sofrimento. A sombra do casarão se estendia como uma mão morta, seus dedos de escuridão tentando me puxar para dentro de seu abraço pútrido. A sensação era de estar entrando num pesadelo, um pesadelo recorrente que eu havia tentado esquecer por tanto tempo. Mas eu precisava enfrentar minhas sombras, confrontar o fantasma do meu passado. Era a única chance de encontrar alguma forma de paz, alguma forma de redenção. Era o que Elias havia dito, e no fundo da minha alma torturada, eu sabia que era verdade.
Dr. Elias colocou uma mão em meu ombro, um toque leve, mas firme. Seus olhos castanhos, sábios e compreensivos, me deram a força que eu não sabia que precisava. Lúcio, ele sussurrou, sua voz baixa e suave como o sussurro do vento entre as árvores. Você precisa entender o seu passado para poder seguir em frente. A memória é um fantasma que só descansa quando é encarado. Sua fala foi um bálsamo, mas a sensação de fragmentação em meu interior, de estar prestes a me estilhaçar, ainda era imensa. Empurrei o que restava do portão e entramos. A poeira, acumulada por anos, dançava num único raio de sol poeirento que penetrava por uma fresta no telhado, iluminando o cenário de decadência e abandono. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do meu próprio coração batendo forte no meu peito, um tambor de guerra anunciando a batalha que estava por vir, e então aconteceu. O cheiro de pinho queimado, vindo da lareira morta, foi o gatilho, uma explosão de imagens e sensações, um flashback tão vívido que me fez cambalear, a mão de Elias me segurando para não cair. Eu, criança, com 6 anos, pequeno e indefeso, encolhido naquele mesmo canto. Figuras grotescas, os rostos familiares dos vizinhos, distorcidos pela fúria e pelo medo, invadindo nossa casa com tochas e forcados. A minha mãe, Sofia, tentando me proteger, sua forma pequena e frágil se colocando entre mim e a violência. A imagem era fragmentada, um mosaico de terror e desespero, um turbilhão de gritos, de golpes, do som surdo de madeira contra carne, de sangue. A memória se estilhaçava, reconstruindo-se em pedaços, um horrível quebra-cabeça de dor. Os flashbacks se sucediam, cada um mais brutal que o anterior, enquanto eu andava pelo casarão como um sonâmbulo, a rejeição sistemática, a exclusão da vila, a constante ameaça e a revelação gritada por um dos homens em minha memória. A criança é amaldiçoada como a mãe, é cria do diabo. Não era uma doença, não era um acidente, era uma maldição, ou pelo menos era nisso que eles acreditavam. Uma maldição lançada sobre mim, sobre minha família, transformando-nos nos monstros de suas superstições, protagonistas de uma das mais terríveis lendas brasileiras. A culpa, o remorso, me atingiram com a força de um tsunami, mas entre os fragmentos dolorosos da minha memória, uma compreensão começou a se formar. Compreendi as ações da minha mãe, sua fuga desesperada para me proteger. Ela não me abandonou. Ela me salvou. Subi as escadas rangentes, atraído por uma força invisível para o seu antigo quarto. A porta estava entreaberta. O quarto estava quase vazio, exceto por uma pequena cômoda de madeira caída de lado, e debaixo dela, visível apenas por uma ponta de couro, eu o vi. O diário. Um diário antigo, com páginas amareladas pelo tempo, com letras trêmulas que pareciam sussurrar os segredos do meu passado. A escrita da minha mãe. Com as mãos trêmulas, eu o peguei. Sentei-me no chão empoeirado. Elias mantendo uma distância respeitosa perto da porta. Abri. As palavras dela, desesperadas, revelaram a verdade completa. Ela escreveu sobre nossa linhagem, sobre um dom ou maldição que se manifestava em alguns membros da família, uma conexão profunda e perigosa com a natureza selvagem. Escreveu sobre sua luta para esconder isso, para me criar como uma criança normal. E escreveu sobre o medo e a ignorância da vila, que, alimentados pelo folclore brasileiro e por um padre fanático, transformaram nossa peculiaridade em uma marca demoníaca. Eles nos transformaram na sua história de terror brasileira particular. A tentativa dela de me proteger e, finalmente, a decisão agonizante de me deixar para trás, escondido com parentes distantes, para que a turba a caçasse apenas a ela, acreditando que eu era apenas uma criança normal.
Ela se sacrificou. Não fui rejeitado por ser um monstro. Fui rejeitado porque eles criaram um monstro em suas mentes. E minha mãe, ela não me abandonou. Ela me deu a vida 2 vezes. Essa revelação foi uma catarse, uma libertação dolorosa. A raiva cega que me consumia, o combustível que me moveu por anos, começou a se dissipar. Em seu lugar, surgiu uma profunda e avassaladora tristeza. Uma tristeza pela minha mãe, pela minha infância roubada e até mesmo pela ignorância que levou pessoas comuns a cometerem atos tão terríveis. Fechar o diário foi como fechar uma ferida aberta. A dor ainda estava lá, a cicatriz seria eterna, mas havia uma lucidez, uma clareza que nunca havia tido antes. Olhei para Dr. Elias, meus olhos cheios de uma tristeza profunda, mas também de uma determinação renovada. Eu não preciso mais da vingança. Eu sussurrei, minha voz rouca e cheia de emoção. A sombra do meu passado ainda me acompanhava, mas não mais me dominava. A ressurreição começava ali, naquele casarão de ruínas e memórias. Um recomeço que não era de felicidade, mas de aceitação. A reconciliação com o meu passado era o primeiro passo para a construção de um futuro, por mais incerto que ele fosse. A chuva, fina e implacável, batia no meu rosto como milhares de agulhas microscópicas e geladas. O vento uivava entre as lápides retorcidas do cemitério, não um sussurro, mas um coro fúnebre que ecoava o desespero que me consumia. Ferido, encharcado, eu sentia o peso da noite fria grudado aos meus ossos. A lua, um disco prateado e ameaçador, vislumbrado entre as nuvens escuras que corriam pelo céu, lançava sombras longas e dançantes sobre as cruzes de pedra cobertas de musgo. Elas se moviam como espectros, como os fantasmas daqueles que jaziam sob meus pés. Ali, naquele lugar de mortos, eu me preparava para a batalha final. Meu corpo tremia, não de frio, mas de uma exaustão que beirava o colapso e de uma raiva que, após a revelação no casarão, se transformara em algo mais sombrio, uma resignação amarga. Eu os vi então, não como homens e mulheres, mas como lobos cercando sua presa. Eles se moviam com uma eficiência predatória entre os túmulos, cercando o galpão em ruínas no centro do cemitério. Dr. Elias estava lá dentro. Eu podia sentir sua presença aterrorizada, seu cheiro de medo e livros velhos. Eles o haviam capturado, usando-o como isca. O último fio de esperança que eu tinha, agora era a corrente que me prenderia à armadilha. Alice estava. Na vanguarda, uma figura de vingança encharcada. Seus cabelos loiros, curtos, grudados ao rosto, a armadura leve brilhando sob a chuva, seus olhos azuis penetrantes fixos em mim, cheios de uma determinação implacável. Ao seu lado, os outros caçadores, silhuetas sombrias sob o céu carregado. E Guto, o investigador particular de 35 anos, com seus cabelos castanhos desalinhados e olhos azuis penetrantes, sua barba rala, seu pequeno corte acima da sobrancelha esquerda, ele não parecia mais cético. Parecia aterrorizado, um homem cujo mundo se despedaçara. Ele carregava uma arma peculiar, de metal reluzente, que emanava um estranho brilho prateado sob a luz da lua. Ele não estava mais ali para gravar vídeos assustadores para desmascarar. Ele estava ali para sobreviver a um Sofia, a mulher serena, a líder espiritual. Estava caída atrás de uma grande lápide, a roupa tradicional encharcada e manchada de sangue. Um corte profundo em seu braço, sua respiração ofegante. Ela estava ferida, neutralizada. Só consegui vê-la por um instante entre as árvores retorcidas. A visão dela, tão frágil e ferida, acendeu o pavio. Alice avançou, a besta carregada, os olhos fixos nos meus. "Acaba com isso, monstro! Não há lugar para você neste mundo!" gritou por cima do som da chuva, sua voz rouca e enraivecida. A luta começou. Não com um avanço,
mas com uma explosão. Foi brutal, visceral. No início, tentei lutar como homem, esquivando-me de seus ataques com uma agilidade que a maldição me dera. Mas eram muitos. Minhas próprias garras, que eu tanto temia, eram agora minha única defesa. Elas irromperam das pontas dos meus dedos, não por uma transformação completa, mas por pura necessidade. A ferocidade dos seus ataques era implacável. Cada golpe era preciso, cada movimento calculado para me atingir. O desespero crescia a cada instante. Sentia a transformação se aproximar, a raiva e a dor me empurrando para a minha forma selvagem, a besta batendo contra as grades da minha alma, gritando para ser. Libertada, Guto, com uma expressão de quase terror, atirou sua arma peculiar em minha direção. Um projétil prateado que brilhava como se tivesse vida própria, passou raspando pela minha pele, deixando um rastro de dor cáustica. A luta se intensificou. O cenário parecia saído de um dos piores filmes de lobisomem, um espetáculo de terror sobrenatural que nenhum deles estava verdadeiramente preparado para enfrentar. A cada golpe desferido, a transformação se tornava mais inevitável. O peso da minha própria natureza me esmagava. Eu sentia o poder selvagem se agitar dentro de mim. Então, a derrocada. O grito de dor de Elias vindo de dentro do galpão foi o que me quebrou. A transformação aconteceu. Minha pele se rasgou, os pelos cresceram, meus ossos estalaram, minhas garras se alongaram e se afiaram. A dor foi um holocausto, mas o poder que veio com ela foi absoluto. A fera que eu tanto temia emergiu, rugindo, sua força e fúria infinitamente maiores que a minha forma humana. Eu não era mais Lúcio. Eu era a personificação viva e pulsante da mitologia do lobisomem. Eu os dominei. A luta, que antes era uma batalha, tornou-se um massacre. Alice e sua equipe foram jogados ao chão como bonecos de trapo, seus gritos se misturando ao som da tempestade. Mas, no meio da fúria cega, ouvi a voz de Sofia ecoar em minha mente, fraca, mas clara. Controle-se, você pode ser melhor do que isso. E a lembrança das palavras de Dr. Elias, sua voz calma me explicando sobre equilíbrio e aliança, me atingiu. Eu tinha Alice à minha mercê, ela estava caída, a besta quebrada ao seu lado. Minhas garras estavam a centímetros de seu pescoço. Eu podia sentir o cheiro de seu terror, um perfume inebriante para a fera. A vingança pulsava em minhas veias. Vingança por mim, por Sofia, por Elias, pela minha mãe. Mas então algo mudou. A imagem do meu passado, a minha infância marcada pela rejeição e pelo medo, invadiu minha mente. Eu vi o rosto da minha mãe, não gritando de dor, mas sorrindo, tentando me proteger. A vontade de vingança, o veneno que me movera por tanto tempo, se dissipou. Matá-la não mudaria nada. Apenas provaria que eles estavam certos o tempo todo. Eu me afastei. Com um rugido que era mais de dor do que de fúria, eu me virei. Alice e sua equipe, derrotados e aterrorizados, aproveitaram a chance e fugiram, arrastando seus feridos, desaparecendo na noite chuvosa. Eu fiquei ali, sozinho, no meio do cemitério encharcado, a chuva lavando o sangue do meu corpo. A transformação recuou lentamente, dolorosamente, deixando-me em minha forma humana novamente. A exaustão era absoluta, mas junto dela havia uma estranha paz. A luta terminara, mas a verdadeira batalha, a de me aceitar, ainda estava longe de terminar. Olhei para o horizonte e, no canto da minha visão, uma figura sombria surgiu entre as árvores, como se a sombra mesma se movesse. O que me aguardava? Eu não sabia. Mas uma estranha sensação de que essa luta jamais terminaria pairava sobre mim. O cheiro de pinho e terra molhada invadia meus pulmões, um aroma familiar que, apesar de tudo,
ainda trazia um resquício de paz. A pequena cabana, rústica mas aconchegante, era o refúgio de Dr. Elias e, temporariamente, meu último porto em uma vida marcada pela rejeição e pela transformação. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira escura, um contraste com a lua cheia que espreitava através da única janela. Uma sentinela prateada e indiferente pintando a escuridão da floresta com pinceladas fantasmagóricas. Eu estava sentado em uma cadeira de madeira, sozinho com meus pensamentos, observando as chamas se contorcerem. Um vazio profundo, mas estranhamente calmo, me consumia por dentro. A redenção. A palavra ecoava em minha mente, não mais como um sonho distante e irreal, mas como uma piada cruel. A presença de Dr. Elias e Sofia se fez sentir como um sussurro na floresta, uma mudança sutil na temperatura do ar. Não precisei me virar para saber que estavam ali na entrada da pequena sala, observando-me com uma compaixão que partia meu coração. Dr. Elias, o homem mais velho com cabelos grisalhos e olhos castanhos sábios, sempre carregava consigo seu caderno e um olhar perspicaz, que parecia penetrar em minha alma sem me ferir. Sofia, por sua vez, irradiava uma serenidade que parecia fora de lugar neste mundo violento. Seus cabelos longos e castanhos emolduravam um rosto sereno, e seus olhos castanhos, sábios e compreensivos, refletiam a paz que eu tanto almejava, mas que agora eu entendia ser inalcançável para mim. Ela, a líder espiritual, a aliada que me estendeu a mão quando o desespero me sufocava. Os dois, com seu conhecimento e sua bondade, foram minha última esperança, a pequena chama que tentou acender a fogueira da fraternidade em meu coração gelado. Dr. Elias se aproximou. Seus passos suaves no assoalho de madeira, ele me ofereceu uma xícara fumegante. Lúcio, não há cura, mas há controle. Este chá pode ajudar a acalmar a besta, mas a verdadeira aceitação vem de dentro. Seu tom era suave, carregado de uma paciência infinita que eu não merecia. O aroma das ervas era reconfortante, um bálsamo para a ferida aberta em minha alma. Eu o aceitei, o líquido quente escorrendo pela minha garganta, oferecendo um breve alívio para a amargura que me habitava. Sofia tocou levemente meu ombro, um gesto delicado que transmitia mais compreensão do que qualquer palavra poderia expressar. Não está sozinho, Lúcio. Sempre haverá alguém que te compreende, mesmo que a distância seja necessária. A esperança tão tênue. Quanto à luz que se filtrava entre as árvores, ela brilhou por um instante em meu peito, mas a sombra da rejeição, a marca indelével da minha transformação, o sangue que quase derramei, logo a apagou. Eu bebi o chá, mas o gosto amargo da solidão permanecia. Olhei para as chamas e, pela primeira vez, falei a verdade que havia se cristalizado em minha alma no silêncio que se seguiu à batalha. Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Mesmo com o controle, a solidão é insuportável, mas é necessária. Eu não pertenço a lugar nenhum. Eu entendo isso agora. Olhei para eles e vi a confusão em seus rostos gentis. Eu não sou um homem com uma doença, Elias. Eu sou um monstro. Mesmo quando não estou naquela forma, eu sou uma ameaça constante, uma promessa de violência, uma bomba relógio. A catarse, a liberação das emoções reprimidas, veio não em torrentes de lágrimas, mas em uma calma fria e desoladora. A cura, que eu buscava tanto, parecia um sonho distante. A integração, a união com a humanidade, uma ilusão, a transformação, o processo contínuo de mudança era uma maldição, não uma bênção. Eu estava preso a esse ciclo interminável, um lobisomem condenado à solidão eterna. O recomeço, tão almejado, era uma miragem no deserto. Eu entendo o meu lugar agora,
continuei, minha voz ganhando uma força resignada. Lá no casarão, eu li sobre minha mãe, sobre como o medo os transformou em monstros do folclore. Nós não éramos pessoas para eles. Éramos a lenda do lobisomem que se tornou real. E no cemitério, quando eu tive a vida de Alice em minhas mãos, eu vi o que a fera queria, e ela sempre vai querer. A decisão final surgiu de dentro de mim, silenciosa e inevitável. Olhei para Dr. Elias e Sofia, seus rostos marcados pela compaixão e impotência. A gratidão se misturou à tristeza. A esperança se transformou em resignação. Eu preciso me afastar. A única maneira de garantir que a besta nunca mais machuque ninguém é remover o homem da equação. Eu não posso ser uma ameaça. Meus olhos não revelavam lágrimas, apenas uma profunda aceitação, uma paz macabra, quase um abraço da morte. Com um suspiro que carregava o peso de uma vida inteira, me levantei. Obrigado por tudo, por me mostrarem que ainda havia um homem aqui para ser salvo. Eu me virei e caminhei em direção à porta, mas para salvar os outros, o homem precisa morrer. Eles me observaram partir, sem palavras, sem protestos, apenas o silêncio, o crepitar do fogo e o uivo distante de um lobo, perdido nas sombras da noite. A reconciliação comigo mesmo, tão desejada, se deu na forma de um isolamento profundo, um exílio autoimposto que selaria meu destino. Eu não seria Lúcio, o homem amaldiçoado. Eu me tornaria parte do medo que protegia as pessoas, uma história sussurrada para manter as crianças longe da floresta. Meu destino era me tornar uma das histórias de lobisomem brasileiras, um fantasma entre as árvores, um dos anônimos monstros brasileiros. A serenidade que eu ansiava não era a paz da integração, mas a paz da renúncia, a paz da solidão. Eterna, sob a luz fria da lua cheia, o lobo uivava, um lamento solitário na noite escura, um eco da minha própria alma perdida. E naquele uivo, naquela escuridão, eu encontrei, de forma trágica e irônica, a minha aceitação. E assim, a escuridão da floresta abraça Lúcio, não como um inimigo, mas como seu único e verdadeiro lar. Sua redenção não foi encontrada na cura ou na aceitação do mundo, mas em um sacrifício silencioso. Ele escolheu se tornar o monstro para que outros pudessem viver sem medo dele. A história de Lúcio chegou ao fim, mas o terror deixa ecos. O que é um monstro? Aquele que nasce diferente ou aqueles que por medo o caçam e o rejeitam? A linha é tênue, e talvez os verdadeiros monstros folclóricos sejamos nós mesmos quando confrontados com o desconhecido. Obrigado por se aventurar até o fim desta jornada sombria conosco, aqui no Sombras do Terror. Se esta história te tocou, te assustou ou te fez pensar, deixe seu like final como um tributo à trágica paz de Lúcio. Compartilhe este conto com alguém que ousa olhar para as sombras. E, se ainda não faz parte da nossa alcateia, inscreva-se e ative as notificações, pois a noite é eterna e há muitas outras histórias esperando para serem contadas na escuridão. Comente abaixo. Lúcio encontrou a paz, ou apenas uma prisão mais profunda? O terror nunca termina de verdade, ele apenas muda de forma. Até a próxima sombra.